Rodolfo, falávamos há pouco sobre remédios, sobre medicamentos e alguns um atleta não pode usar. Por isso que existe o chamado Polêmica. antidoping. Usou ou não usou? O que aconteceu com o Gabigol? João Leidinton está aqui com a gente. João, bom dia. Que história é essa? O Gabigol condenado inicialmente a 2 anos de pena, ou seja, ele só voltaria a abril de 2025, porque teoricamente condenado foi em abril, vale retroativa a abril de 2023. João, que história é essa? Só se falava nisso na internet, João. É verdade, muito bom dia, Agatha, Bom dia. Dônala, Rodolfo, o Zé do Zap, Bom todo dia, mundo que está bom dia, ouvindo a João. gente Fala, aqui na primeira edição. Prazer falar com vocês. É um caso muito complexo. A começar, a gente explicar essa questão do retroativo. Muita gente se perguntando, bom, se ele pegou 2 anos de suspensão, lembrando, gente, não é uma suspensão por uso de medicamento comprovado, e sim por tentativa de fraude em relação ao exame antidoping. Ele é retroativo porque existe um artigo que protege o atleta, que dá a ele uma segurança, já que isso aconteceu no dia 8 de abril e o julgamento só aconteceu agora em março. Não é culpa dele esse atraso substancial para o julgamento. Então ele não pode pagar uma pena que não é culpa dele. Então tem esse retroativo de 1 ano, faltando ainda 1 ano, já que o gancho, vamos falar no popular, fica no total de 2 anos por essa questão Sim. de ter uma tentativa de fraude. Explicando um pouquinho mais minuciosamente o que aconteceu, na final do campeonato do ano passado, estadual do Rio de Janeiro, antes da segunda partida, no dia 8 de abril, uma equipe de antidopagem fez um teste surpresa, o que é corriqueiro no esporte, não só no futebol, como em outras modalidades, e o Gabigol foi sorteado, escolhido para ser um dos atletas a fazer esse exame antidoping. A forma como ele se portou diante dessa equipe de antidopagem é que causou toda essa situação para se levantar uma denúncia de fraude. Denúncia essa que só aconteceu em dezembro do ano passado. Os motivos dessa denúncia ter demorado a acontecer ainda estão sendo apurados, mas a denúncia só acontece em dezembro, a coleta é feita dia 8 de abril, denúncia em dezembro e o julgamento agora em março de 2024. O Flamengo e o próprio jogador estudam, obviamente, um efeito suspensivo e vão recorrer à Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Para quem lembra do caso Paulo Guerreiro, que foi diferente, que foi o uso de uma substância, é a mesma instância que vai ser usada para recorrer. Só que aí existe uma situação. Ou ele vai ser punido ainda de maneira ainda mais grave, com 4 anos, que é a pena máxima, afastado dos gramados, ou então ele será absolvido, ou seja, essa punição de 2 anos será retirada e ele vai poder jogar futebol normalmente. Então a situação pode se agravar, dobrando para 4 anos, como pode ser também retirada. O Flamengo, houve muito rumor aí durante essa noite, a virada da madrugada, de que o Flamengo suspenderia o contrato. É bom lembrar que Gabigol tem contrato só até dezembro deste ano. E a partir de junho ele pode ter uma quebra, está na cláusula, e pode assinar contrato de maneira livre com qualquer outro clube, sem qualquer tipo de multa ou rescisão ou pagamento por esse valor. Então o Gabigol pode deixar o Flamengo através de uma assinatura com qualquer outro clube já em junho. Só que não vai ter a suspensão de contrato. O Flamengo se posiciona oficialmente, dizendo que está ao lado do jogador, acredita no jogador. O grande cerne da questão é a forma e o comportamento que o Gabigol teve junto a esses oficiais de controle de dopagem. Alguns itens que chamaram muita atenção e que causaram essa denúncia foi: ele não se dirigiu a esses profissionais quando acabou o treino e ele sabia que tinha sido escolhido para fazer o exame. Ele, depois da atividade, ele ignora a presença desses profissionais, trata com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, como, por exemplo, entregar o vaso onde tem a coleta da urina aberto. Isso não pode ser feito, tem que lacrar, tem que fechar. A gente sabe, nós, quando fazemos exames de sangue, exame de urina, tem que se levar a amostragem de maneira lacrada, e ele vedou alguns procedimentos padrões que são necessários, e isso causou a denúncia em dezembro.
O Flamengo ainda está aguardando para entender junto ao seu departamento jurídico. Parece, né, João, que ele tinha que fazer num determinado momento, ele enrolou para fazer, isso. esperou mais para fazer, isso pode prejudicar a amostra, tem outras coisas que foram colocadas ali Exatamente, também. Além disso, ele ficou muito irritado com a presença do oficial junto a ele no banheiro, que é um procedimento normal do controle antidopagem. Não quis, teve a questão de esconder a região genitália durante o momento em que ele estava só para não virar brincadeira isso, zoação. Sim. E tal, como o João falou, tem que acompanhar para ter certeza de que Exato. O que vai de material para dentro da onde está sendo tirada a amostra é do próprio jogador. Não é que você precisa ficar ali acompanhando o negócio, mas assim, você não pode dar a possibilidade de jogarem dentro de outro jogador, de outra pessoa, ou qualquer outro tipo de material. E como disse o João, tá, minha gente? Tudo isso aí é procedimento. Eu só não sei, João, se, por exemplo, nós temos algum fato precedente a esse no futebol brasileiro, de alguma coisa que aconteceu semelhante e o tamanho da suspensão foi esse, porque eu acho o seguinte, cara, ele fez o que fez, ele sabia dos procedimentos, ele não seguiu, algum tipo de punição ele tem que sofrer. Até para ele, mas para os outros jogadores. Porque senão começa a passar a impressão de que qualquer um pode tratar isso de qualquer forma, não fazer, ou fazer depois do momento certo, ou violar eventualmente e que não vai dar em nada. Quando, na verdade, você pode ter por trás algum caso que vá pro doping. Veja o Manuel, zagueiro do Fluminense, que acabou caindo no doping e ficou sei lá quantos meses sem jogar, tá voltando agora. Então, é um negócio que tem que ser tratado de uma maneira seríssima. A minha questão foi um prazo, um tempo, um período muito maior frente a outros que já aconteceram dessa maneira? Ou a gente não tem, no passado recente, algum exemplo assim? Eu conversei com a doutora Flávia Zanini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, hoje de manhã, para poder elucidar ainda mais o caso e a gente trazer com mais detalhes nos nossos programas esportivos da casa, no Donos da Bola, no Jogo Aberto, Nacional e Rio. E ela comentou comigo que não há um caso parecido no futebol, mas em outras modalidades já aconteceu, de atletas que deveriam fazer um controle por um aplicativo, de outras modalidades, né? Não é diferente do futebol, tem um aplicativo onde você tem que botar lá a amostragem e que um atleta deixou de colocar dados nesse aplicativo e se configurou uma fraude ao sistema de antidopagem. Esse caso específico, Rodolfo, ainda não... estamos diante de algo inédito no futebol brasileiro, segundo a Flávia, não teve ainda um caso parecido com esse. Só que a rigorosidade com que a corte trata com assuntos de fraude é fato notório. Então, assim, o Gabigol corre sim um risco de, ao ir à corte arbitral lá na Suíça do esporte, aumentar essa pena, ou seja, dobrar essa pena, porque eles são rígidos com relação à fraude de exame antidoping. Agora, será que também nada, até, né, a gente nunca teve ninguém próximo a isso, né? Fazendo algo assim, o Gabigol é o primeiro, porque senão, óbvio que dá um argumento, algumas pessoas escreveram, fizeram só porque é o Gabigol, é sempre com ele, tem uma perseguição ao Gabigol, só fazendo as contas e tal. Então eu volto a dizer, eu acho que diante do que ele fez, Donald, você como flamenguista pode falar inclusive aí com propriedade. Sim. Acho que você não pode passar a mão na cabeça de erros por parte dele que foram intencionais, num recolhimento de amostra sobre algo tão sério que precisa ser levado a sério. Eu acho que a grande questão aí, o João estava falando que pode até aumentar fora, é o tamanho e a punição e parecendo ser a primeira no futebol que a gente tem no Brasil. A primeira, sendo que na verdade esse negócio não entrou ontem, né? Você tem, sei lá, décadas o controle de antidoping, talvez mais rigoroso ou não, mas o controle de antidoping no futebol brasileiro, né? No MMA, Rodolfo, é bastante comum, ou era mais comum, porque o controle antidoping hoje é muito severo. Sabe, Agatha, por que da necessidade de o cara acompanhar o momento de se fazer o xixi num pote? É porque muita gente levava xixi, sabe de quem, Rodolfo? De técnico. O cara que não se dopava, que não usava um anabolizante ou alguma substância proibida, levava um xixi no tubinho e era aquele xixi que seria analisado. Por isso que você tem que ter muito rigor na coleta. Agora, João, há que se entender essa dinâmica exatamente para entender que fraude foi essa. Como é que se deu? Ouvir o depoimento de quem participou, inclusive do próprio atleta, para entender isso, porque é de uma gravidade, o rigor é muito alto. Sim. Se você está falando de puni-lo por 2 anos, a começar de abril do ano passado,
Isso pode chegar a 4. Para a carreira do atleta, no momento em que ele vive, é decisivo. Sem dúvida. Até mesmo para a permanência dele no Flamengo, né? Que essa é outra questão a se debater, né? Ele pode já muito... vinha sendo. Já estava uma situação de debate em relação à renovação, já estava virando uma novela que ganha um capítulo decisivo. O Flamengo pode não ter mais Gabigol. O Gabigol pode ter encerrado um ciclo dele no Flamengo. Ele que é um jogador ainda jovem, né? Em termos de idade ainda, por mais que ele fique aí 3, 4 anos fora, ele tem 27 anos de idade, mas você perde aí o auge do atleta, né? Que dizem que com 28 anos você atinge o auge físico, enfim, técnico. É uma situação muito delicada, o Flamengo está conduzindo de maneira ainda oficialmente dando suporte ao jogador, lembrando, o contrato dele se encerra no final do ano. A gente lembra de casos de doping marcantes aqui no futebol brasileiro, do atacante Dodô, na época de Botafogo, do Paulo Guerreiro, também na época, aconteceu com a seleção peruana, mas ele era jogador do Flamengo. Mas nesses casos foram encontradas substâncias das quais eles contestavam que não haviam feito uso e que tinham sido induzidos a usar, enfim, que tinham sido manipulados chás e que eles não tinham ciência do uso dessas substâncias, o que é bem diferente desse caso. Eu acho que o Gabigol está pagando momentaneamente essa pena pela forma como ele se comportou, por ele ter aberto o benefício da dúvida para o controle antidopagem. A gente não tem a certeza de que houve a fraude. Mas o fato dele, como o Rodolfo disse, dele não permitir que procedimentos corriqueiros acontecessem, gera o benefício da dúvida. E aí é nisso que eu acho que eles estão se embasando. Bom, até pelo horário a gente tem que encerrar, mas eu falei aqui, né? Será que 2 anos tem precedente? Não tem no futebol brasileiro e tal. Tem questões aí, né? Tem questionamentos. Mas uma coisa eu acho que fica evidente, fica muito claro. E já não é de hoje. Isso só escancara ainda mais. Tá mais do que na hora. E, aliás, ele faz parte, talvez, de uma geração que tem um pouco essa postura do Gabigol deixar de ser mimado, marrento, sabe, desrespeitoso às vezes, porque você olha para o comportamento dele em si, pode falar que não tinha que ser esse gancho, tinha que ser, não pode ser 2 anos, tinha que ser menos, sei lá. Agora, tem sentido? Chega lá uma equipe profissional da CBF, algo que acontece em tudo que é treino, mas ele já foi sorteado não sei quantas vezes. Dane-se, pô, o cara tá lá, meu irmão, faz o negócio. Ou tinha alguma coisa de errado? Mas se não tem o jeito, sabe? Tem lá, pega o relatório, né, João? O relatório tá lá, claro, a forma como ele tratou, como ele falou, e disse, não vou fazer mais, é a última vez que eu faço. Sabe essa coisa que você vê em campo do próprio Gabigol? Por isso toda hora ele é expulso aí, toma cartão. Por isso que o próprio Tite deu uma bela enquadrada nele também, porque essa coisa de querer mandar, de querer fazer acontecer, acha que tá acima do bem e do mal, inclusive como jogador. E é um baita de cara. É um cara que, assim, tá na história do Flamengo eternamente. O que ele fez, cara, os gols de títulos, aquela virada contra o River, gol do título contra o Atlético Paranaense da Libertadores. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Joga demais, apesar da fase recente meio ruim. Mas esse jeito do Gabigol, que se refletiu também nessa questão de agora, em algum momento ele precisa entender que tem que deixar pra trás, sabe? Tem ali no fundo um jeito meio dessa geração, sabe? Gabigol, Neymar, enfim, que não é bom, não. Valeu, querido João, sempre bom ter você aqui, um abraço. Obrigado, prazer. E que o Endrick não siga esse mesmo caminho, porque é uma joia que a gente precisa preservar. Né? E hoje estará em campo e tomara que possa fazer mais um gol diante da Espanha. Não, mas ele começa no banco, né, João? Mas se o Dorival não colocar ele, a gente vai cornetar o homem. Chama no zap pra ele. Mas obrigado, parece que começa com o mesmo time, né? É isso aí, 5:30 contra a Espanha. Um abraço, Valeu, João, obrigado, volta sempre. Obrigado.